A presença feminina em espaços de liderança vem crescendo em diversas áreas da sociedade. No direito, na comunicação, na política, nas empresas e em tantos outros setores. Mulheres têm ocupado cada vez mais posições de protagonismo. Apesar desse avanço, muitos desafios ainda permanecem. A desigualdade de oportunidades, a dificuldade de acesso a espaços de decisão e diferentes formas de violência de gênero ainda fazem parte da realidade de todas as mulheres. Ampliar esse debate é fundamental para construir ambientes mais respeitosos, seguros e igualitários. Nesse contexto, a participação feminina em diferentes áreas da sociedade contribui para dar visibilidade a temas que por muito tempo foram silenciados e para fortalecer redes de apoio, diálogo e transformação social. Nesse mês de março, a Ordem realiza uma programação especial dedicada ao mês da mulher, com debates que ajudam a refletir o papel das mulheres na sociedade, os desafios que ainda enfrentamos e os caminhos para avançar em igualdade e respeito. Hoje nós vamos falar sobre liderança feminina e enfrentamento à violência de gênero, dois temas que dialogam diretamente com a realidade de muitas mulheres em diferentes espaços da sociedade. Começa agora mais um episódio do Papo de Ordem. E hoje eu tenho aqui comigo 4 lindezas, que esse é a última das qualidades que eu queria destacar. Mas são todas lindas, não posso negar. Renata Amaral, conselheira federal da OAB pelo Distrito Federal, cofundadora da Associação de Advogadas pela Igualdade de Gênero. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Dina Carmona, comunicadora, influenciadora e criadora do movimento Mulheres Fortes do Norte. Gostei. Tharita Cajazeira, presidente da Comissão das Mulheres Advogadas, a CMA, aqui da nossa OAB Pará, advogada familiarista com perspectiva de gênero e de mulheres. E a nossa querida Mariana Tripodi, conselheira seccional da OAB do Distrito Federal, fundadora e CEO da primeira e única escola de direito das mulheres. Do Brasil. Do Brasil, muito bem. Sejam muito bem-vindas, meninas. Hoje a gente vai falar de um tema que a gente quase não gosta de falar, que é liderança feminina e combate à violência de gênero, porque é difícil liderar se a gente não enfrentar as estruturas que estão embaixo. Eu vou fazer algumas perguntinhas para vocês, mas a gente fica bem à vontade para ir conduzindo, tá bom? Eu queria começar aqui pela Mariana. E Mariana, me diz assim um pouco dessa tua vivência lidando diretamente com mulheres que estão interessadas em aprender direitos das mulheres, levar essa perspectiva de gênero para as suas atuações. E eu imagino que vocês tenham na Escola de Direito das Mulheres alunas de todo o Brasil. Então você consegue ter uma perspectiva nacional. É real, fazendo essa vivência, é real que todas nós temos as mesmas dificuldades e vivenciamos os mesmos gargalos para chegar nas posições de poder? Primeiro, presidente, muito feliz de estar aqui com vocês, com as minhas companheiras maravilhosas aqui de luta, de trincheira. Verdade. Estou muito feliz de estar aqui e é real. É real e a gente compartilha uma indignação e, engraçado, de norte ao sul do Brasil. Nós temos advogadas, estudantes de direito, psicólogas, assistentes sociais, jornalistas. Nós temos muitos jornalistas na nossa escola que, inclusive, vêm aprender para poder pautar as entrevistas, enfim. Então, a indignação é muito grande em relação ao índice, né, da violência de gênero no nosso país, a esse sistema ainda judiciário brasileiro muito misógino, muito machista, muito patriarcal e que dificulta o acesso dessas mulheres à justiça, a conseguir a efetividade desses direitos, né? Porque acessar um sistema judiciário que ainda é tão impregnado reflete na vida daquelas mulheres, de crianças, enfim. Então a indignação é profunda de norte ao sul do país e a indignação tem aumentado. A escola, por exemplo, jamais imaginaria que a escola alcançaria norte ao sul desse país. Então, e as mulheres interessadíssimas em se defenderem, em defenderem as suas clientes, em defenderem os seus filhos dessas mulheres que também são vítimas de violência.
Então, a gente precisa fazer um recorte interseccional, né? Entender de forma interseccional tudo que a gente tem buscado para a gente poder erradicar essa violência que ninguém aguenta mais. Entra ano, sai ano, a gente está aqui falando de violência de gênero, a gente está falando de mais uma mulher que foi morta, a gente está falando de mais uma mulher que perdeu a guarda de seu filho, por um sistema que, enfim, que nos subjuga, né? Que colocam... assim, é uma camada muito grande. Então, entra ano e sai ano, nós estamos aqui falando de violência de gênero, falando de feminicídio, falando de assédio sexual no ambiente de trabalho, falando de mulheres, a gente está falando de liderança feminina, né? Falando de mulheres que ainda recebem menos, mesmo ocupando o mesmo cargo de poder e de posição dentro de uma empresa. Nós estamos ainda falando de assédio nos transportes públicos. Qual mulher não sofreu um assédio nos transportes públicos? Né? Lá no DF, a TV vive chamando a gente, né, justo para poder falar sobre o assédio de determinada menina ou mulher que sofreu no ônibus, no metrô e etc. Ou de outras questões. A gente teve um caso agora, infelizmente, de um homem que, inclusive, eu fiquei chocada, porque foi a primeira coisa que eu vi ontem, né? E ontem a gente estava falando na palestra sobre isso, sobre enquanto a gente está falando aqui, quantas mulheres não estão morrendo. Sim. Né? E os órfãos do feminicídio, lá no Rio Grande do Sul, mais de 600 crianças impactadas pela morte de suas mães. E lá no DF agora, anteontem, foi brutal um feminicídio que eu vi, eu falei, gente, não é possível que a gente vai ter que falar disso. A vida toda. E ele ligou pro filho para avisar que ele tinha matado a mãe. Matei sua mãe porque não dava mais. Tô levando o corpo na delegacia. E levou o corpo da mulher na delegacia, em Planaltina, no Distrito Federal. E a gente não tem mais fôlego, parece, né? Porque eu acho que é isso que o sistema também quer de todas nós, que a gente não tenha fôlego, que a gente não tenha saúde mental, que a gente, como dizia a Elza Soares, que ela fala, não vou sucumbir. Eles querem que a gente se sucumba. Então, é isso, assim, é bem... E eu vejo que iniciativas como essa aqui, falar sobre esse assunto, criar uma escola de direito das mulheres, criar um movimento Mulheres Fortes do Norte, fundar uma associação, estar na frente de uma comissão da OAB, tudo isso é resistência. Porque o sistema quer que a gente sucumba e tem dia que a gente cansa mesmo. Sem dúvida. E aí tudo bem, descansa. No dia seguinte a gente volta com a indignação e faz a fronte da luta, porque alguém tem que fazer o trabalho sujo. Eu quero fazer uma parte, presidente. Porque nós estávamos conversando antes da gente iniciar esse bate-papo, estava conversando com a nossa presidenta da CMA local, falando desse cansaço, dessa exaustão, mas da nossa impossibilidade de existir, porque essa luta se confunde com a nossa própria existência. Sim. Se eu desisto, eu não me dou mais o direito de existir. Exato. Então a gente não tem essa opção. E esse trabalho que Mariana faz com a Escola Brasileira de Direito das Mulheres, eu acho que é um trabalho relevantíssimo, porque, veja, capacita mulheres para atuarem nesse sistema de justiça que ainda não leva em conta as assimetrias de gênero nos seus julgamentos. E a gente monta um exército. A gente monta um exército porque, para que essa situação mude, não são muitos os fatores, são muitas as camadas, mas a gente precisa de pensar numa verdadeira reconstrução desse sistema de justiça, que acolha e que receba e que veja, que olhe meninas e mulheres nesse país. E as suas alunas são multiplicadoras de resistência, porque a partir do direito que elas passam a ter conhecimento, elas passam a ser resistência para a própria vida e levar isso para a vida das suas clientes. Mas eu vejo ainda que, assim, de maneira popular, as pessoas ainda associam a violência de gênero muito ao feminicídio e ao que acontece dentro do âmbito da família, que muitas vezes, pelas mãos das advogadas e dos advogados familiaristas, vai parar na justiça, nas varas de família, como questões dentro daquele seio familiar. Mas a gente sabe que vai para além disso, né?
essa violência de gênero, ela permeia também a nossa vida institucional e toda a nossa conduta. Eu tive a oportunidade de estudar em Londres um curso de liderança feminina com várias executivas do mundo todo mesmo, assim, da Arábia, África do sul, Escócia, América, de várias áreas, não só do direito. E, gente, só muda o endereço. Todo mundo vive exatamente a mesma coisa. Sabotadas pelo chefe, reputadas como arrogantes, como pessoas de difícil trato, porque fazem exatamente a mesma coisa que seus pares, que são homens, fazem. Então, existe essa violência que não é vista, às vezes ela é silenciosa, às vezes ela está na fofoquinha, ela está na cara, ela está no teu superior ou no teu par, que te exclui de uma reunião em que você teria algum protagonismo, e ela é difícil da gente contar, porque o povo assimila como, aspas, mimimi. Exato. Renata, tu estás num fronte de batalha nos tribunais superiores, em Brasília, ali com a elite do direito brasileiro, vamos colocar dessa forma. Como tem sido a tua vivência institucionalmente, nas diversas instituições que você ocupa e permeia, considerando a violência de gênero? Essa é uma pergunta muito ampla, né? O machismo, ele é estrutural. Então, ele perpassa todos os espaços públicos e privados. Acaba que, como você muito bem trouxe, a discussão ela perpassa muito mais o campo da família, esquecendo as outras estruturas que nós ocupamos e que sofremos. Veja bem, falou de tribunais superiores. Ministra Carmen Lúcia vive reclamando de ser interrompida durante seus votos. É uma ministra do Supremo Tribunal Federal. Então, essa violência, que muitas das vezes ela é invisível, ela impede, por vezes, que mulheres ocupem e, por muitas das vezes, que mulheres permaneçam nesses espaços. Veja bem, até o nosso protagonismo, por vezes, é retirado. Você faz, a gente vê do próprio sistema OAB, mulheres desenvolvendo projetos, mulheres preparando ações civis públicas e tendo seus nomes retirados das peças que elas mesmas produziram. O protagonismo sendo assumido por homens, por nossos colegas homens. Então, mas ainda assim nós seguimos resistindo e ocupando esses espaços, porque é muito importante uma outra visão. A gente traz conosco uma outra visão e afasta esse ambiente, no caso das Cortes Superiores, no caso do Conselho Federal da OAB, que hoje é paritário, né? Então estamos lá em grande número, mas foram sistemas pensados por homens e formatados para homens. Então a nossa presença e a nossa manutenção, com certeza, faz toda a diferença, ainda que a gente precise enfrentar essas violências, infelizmente, diariamente, Breno. É isso mesmo, e eu penso que liderar também passa um pouco por aceitar que essa é a estrutura que está posta. Exatamente, aceitar no seguinte sentido, não de não desejar que haja mudanças, lutar pelas mudanças, mas saber jogar o jogo do jeito que está posto. Porque senão a gente não chega lá. Se eu só ficar esperneando e me rebelando contra o sistema vai me excluir, o sistema vai me anular por completo, porque eu não estou compactuando com ele. Então, ao mesmo tempo em que a gente tem aqui a nossa luta de resistência, em cada uma nas suas respectivas esferas, a gente também tem que ter um jogo de cintura para lidar bem. Isso aqui eu não consigo mudar. Como é que eu consigo permear esse ambiente e fazer o que precisa ser feito, considerando que nesta vida que eu vivo hoje, eu ainda não vou conseguir mudar isso, que é estrutural de como a sociedade funciona. Então, também penso da importância da gente falar desse tipo de habilidades que as mulheres têm que desenvolver para ultrapassar o sistema que está posto e conseguir o protagonismo que é necessário. Sem isso, a gente não lidera. E eu queria te perguntar, Dina. A Dina está aqui entre advogadas. Mas eu estou muito tranquila. Eu estava falando aqui nos bastidores que eu estou acostumada com esse juridiquês. Ah, que bom! Porque eu sou uma ovelha negra da família. Toda a minha família é advogada, fez direito, meus tios, meus irmãos, minha mãe, meu pai
eu fui a única que fiz publicidade. Única, literalmente. Então tu tás os almoços em de casa. domingo, isso aqui pra mim é muito comum. Tás em Tô em casa. casa e tô ouvindo com muita admiração, porque falar de direito da mulher parece distante muitas vezes, né? E eu ocupo um espaço na internet de cidadania, porque justamente para dar voz. A gente está aqui falando, né, que está cansado, e principalmente agora, nesse Dia da Mulher, tantas notícias trágicas, né? E nesse movimento, o que eu percebi por trabalhar muito tempo com mulheres, e mulheres nortistas? Eu acho que 3 pilares, assim, que a gente muda, sabe? Que eu tento mudar, né? Sou uma semente. Ter mais representatividade. A mulher nortista não está na pauta, muitas das vezes, da diversidade. Sim. E quando a gente não tem autoestima, a gente não tem protagonismo em nenhuma área da nossa vida. Então, a gente nunca é capaz. Aquela síndrome da impostora é recorrente para nós nortistas, porque são mais pedras no caminho. Então, o meu movimento traz esse protagonismo, dizer que são capazes, são potência. 2 é a capacitação. Aqui, cada voz importa. Olha só a diversidade de vozes, né, de realidades. Então, na capacitação, eu acredito que a transformação social é aquilo que estava acontecendo nos bastidores, é o posicionamento digital. Quando você pega um celular, que é um smartphone que a maioria das pessoas tem, e coloca a sua voz para o mundo, você está fazendo resistência também, sabe? Eu acho que é um espaço que a gente tem que utilizar com mais maestria, com mais estratégia mesmo, não só para ficar lá rolando o feed e comprando. A gente tem esse pilar no Mulheres Fortes do Norte porque cada voz importa. Então a gente ensina a capacitação de como você ter posicionamento digital, como você ter a sua loja online. A gente trabalha com muitas empreendedoras, porque normalmente a violência contra a mulher é muito financeira. Sim. A gente tem que falar desse âmbito. Então, quando ela tem o seu negócio, ela faz toda aquela estrutura do negócio convencional, vai vender na internet, mas não sabe nada da loja de internet. Meu negócio não deu certo. Não, mas estratégias que são erradas. Então, a gente ensina essa capacitação. Aí, Dina, já vamos trazer para a escola. Hein? Bora! Exatamente. E o terceiro, gente, que eu percebo muito é que cada mulher se sente muito só, né? Eu não sei vocês na jornada de vocês, a jornada empreendedora, digital, eu tô desde 2010 na internet. Quando tudo era mato mesmo. Então, nossa, eu fui chamada de tudo que vocês imaginam, de louca, de fútil, de tudo que vocês possam. Eu não era xingada. Na internet isso reverbera muito mais, né? Eu digo que não é quem tem estômago, é pra quem aguenta, porque dói. Dói aquele comentário ofensivo. Só que quando você tá muito forte no seu propósito e sabe que, caramba, é isso que eu quero, ajudar outras pessoas, a gente precisa levar essa voz e dizer, caramba, tu não tá só. Eu também passo por isso. Então eu comecei a compartilhar muito a minha jornada. Hoje a gente tem uma comunidade muito forte. A gente já mudou a realidade de muitas mulheres, justamente com esses 3 pilares, porque a gente acredita que não é a união que faz a força, se capacitar. Bora fazer aqui um exército muito bem orquestrado para que a gente tenha uma linha para seguir. E dentro desses motivos é a mentalidade feminina, né? Fizeram nos acreditar que a gente não é capaz. Quando ocorre isso no ambiente de trabalho, a gente acredita que a gente não é capaz. E ao mesmo tempo, uma mulher que acredita que pode tudo, que é potência, ninguém segura. Então, eu acho que falta a gente dar essa coragem, né, com cada voz. E eu acho que eu que trabalho na internet, trabalho com o movimento Mulheres Fortes do Norte, com mulheres amazônicas que sim, sofrem muito mais violência. Inclusive, o Pará está no ranking, né, de cidades. Isso é muito triste, locais inóspitos que acontecem violências, que o Estado não chega, uma delegacia, não chega acesso ao direito básico. Sim. E a gente está nessa caminhada junto e resistindo. Eu acho que falar de gênero com recorte da regionalidade, que é o teu projeto, é de suma relevância. Aqui, a Renata e a Mariana não são paraenses, mas eu posso descrever para vocês que quando nós saímos daqui para os estados centro-oeste, sudeste e sul, eu vou deixar o nordeste um pouco excluído disso, a gente enfrenta a dificuldade da barreira do gênero e mais a barreira da região. Nossa, porque as pessoas têm desconhecimento sobre a realidade amazônica. Então, eu chego lá toda arrumadinha, como eu gosto de me arrumar, as pessoas me olham
E a vontade que dá é de perguntar se vocês achavam que eu ia chegar de tanga, porque eu vim da Amazônia. É surreal, Então, né? ainda há uma surpresa Nossa. com essa mulher que é advogada, mas é preparada, mas é bem vestida. Nossa, mas eles se vestem bem lá. E isso é real, real. Outro dia aconteceu algo que eu estava em Brasília, e é porque é importante situar Brasília. Você está ali junto dos tribunais superiores, há uma elite da advocacia, é um local bem nichado. E eu estava num evento com advogados ali de ponta e tudo mais, e teve uma exposição com uma joalheria que tratava só de marcas de luxo. Então o tema era esse. E aí a dona dessa joalheria, ela fez um comentário no sentido de... Então, quando o homem vai comprar esse presente para a mulher, e sempre se endereçando como se o homem fosse o único com capacidade financeira para acessar esse mercado de luxo. E daí eu interrompi, fiz um recorte reflexivo para que as pessoas também enxergassem a mulher que pode ir lá. E aí ela despertou e ela falou, você sabe que isso me fez perceber que a minha compra de maior valor da joalheria e as minhas melhores clientes são mulheres que consomem com seu próprio dinheiro. E daí Nós corta... somos invisibilizadas no protagonismo. Impressionante. Mas aí corta para a pauta da Dina. Deu um intervalo e um advogado chegou para mim e falou, eu queria te parabenizar pela tua fala. Eu percebi tudo que aconteceu ali, mas tu és do norte, né? Sotaque. Comentei, ele falou, já está explicado, a minha esposa também é do norte, vocês mulheres do norte têm essa força de falar, mesmo que um ambiente repute inapropriado. E eu falei, olha, esse é um elogio para mim de alto grau. Muito obrigada. Muito, achei que era por causa do sotaque. Nós estávamos conversando sobre isso. E antes um pouco de começar, que as questões de gênero nos atravessam mesmo antes de nós nascermos. Né? Aí quando pergunta, é menino ou menina? Não é verdade? E aí já a revelação. O mundo rosa, o mundo azul. Já colocou nas caixinhas. A gente deu o primeiro choro, um brinco. Sim. E aí todas as questões femininas, de mulheres, vão nos atravessar desde o primeiro minuto intrauterino, nem de vida. Né? E isso aí não tem como a gente fugir. Não tem como a gente se esquecer, porque nós somos mulheres. Né? É aquela fala, eu sou mulher há tanto tempo, seria completamente incongruente se eu não estivesse do meu lado. Que é outra coisa também, isso é um projeto, essa questão de fazermos a gente se ver como oponente, né? Ou aliás, inimigas das músicas, isso é um projeto para enfraquecer. Obrigada. Né? Porque o mundo foi feito de homens para homens. Nosso Congresso está aí, né? Os espaços institucionais, os espaços de poder, quem legisla sobre mulheres? O Congresso que até pouco tempo não tinha um banheiro feminino. Exatamente. Justo. Até pouco tempo o STF não aceitava mulheres de calça. De calça. Né? Então você vê, nós estamos aí em todos os lugares, nós somos a maioria da população, nós somos a maioria na advocacia, nós somos a maioria nas academias, nós somos a maioria nos escritórios. Por que não somos a maioria nos espaços de poder e de liderança? Capacidade eu tenho certeza que não falta. O que é que falta para a gente acessar? E aí a gente vai falar de teto de vidro, né? A gente vai falar de ter que se capacitar sempre mais e mais, pode ver. Nós vivemos assim atrás de capacitação na síndrome da impostora, que toda vez a gente acha que a gente não é suficiente. Mas ainda assim, entre um homem e uma mulher, nós vamos ser preteridas pelo mundo. E a luta é muito grande na jornada para chegar. Mas muito pouco se fala como permanecer. Exato. Então, da feita que você está na vitrine, e eu falo isso por mim mesma, que estou ocupando um cargo que é muito visado. A Dina comentou que ela sente isso pela exposição na internet. Vocês também sentem. Sim. Tu estás agora liderando um grupo de mulheres no estado do Pará. As críticas vêm, os ataques vêm. Quando a gente tem letramento de gênero, aí toca no que a Dina falou, que a capacitação é você estar preparada para o que você quer fazer, mas também capacitada sobre o que você tem direito e como essa estrutura funciona. Outro dia rolou uma situação bem fora do comum aqui.
mas que do meu ponto de vista já era esperado. A gente passou por um processo de quinto constitucional, então movimenta muito a advocacia, porque são advogados que se propõem se candidatam para uma vaga dentro do judiciário. E numa das sessões, quem é advogado sabe que esse é um momento que é muito... Dentro da casa a gente organiza o processo, então ocupa muito do nosso tempo, né? A gente tem vários candidatos, são sessões muito longas. Por consequência, eu estive muito presente na OAB e muito ausente da minha casa. Eu tenho uma bebê de 3 anos. Então, a minha bebê ficou com saudade e queria vir me ver, e eu com saudade também. E falei, vem, traz. Falei para o meu marido, traz. E ele veio e ela ficou comigo na sessão. Então, nós estávamos ali num dispositivo, que é um local que por si só já, pela estrutura, mostra que é um local que exerce poder, onde você está numa posição de tomar decisões. Eu já era mulher. Um bebê no colo. Eu tinha um bebê no colo. E eu estava tomando decisões que desagradavam muita gente. Então, não foi tanta surpresa que, em sequência, veio um ataque dizendo que eu estava oferecendo bebida alcoólica para minha filha. Meu Deus. Porque o microfone estava ligado, ela queria beber um Red Bull que tinha na minha caneca, e eu disse, filha, não pode, isso não é para você, é drink. Que é uma palavra que eu uso para classificar tudo, que ela não pode beber. E não é sobre isso, não é sobre eu estar bebendo ou não, mas a crítica foi como poderia uma mulher naquele local, um local solene, estar consumindo bebida alcoólica. Como você ousa desafiar essa estrutura em que não era nem para você estar sentada, e você ainda ousa exercer a maternidade ao mesmo tempo? Então, a gente tem mesmo que se unir para falar um pouco sobre, e aí depois que chega lá? Porque se você não tem preparo, no primeiro ataque você sucumbe. Você dá o start na sua jornada de vendedora na internet, mas com 2 comentários te criticando, você fala, realmente isso não é para mim. Você paralisa. Isso acontece muito. A mulher nortista, ela tem uma autoestima mais baixa, justamente porque, eu não sei se por causa do meio, ela tem um excesso de preocupação que vão achar dela. E isso é uma doença, é muito comum. E é uma das coisas que a gente trata no nosso fórum, falam, caramba, 2026 eu achei que já estava, né? Não, todas as vezes, muitas das vezes, independente do cargo, é algo que, mas será? O que vão falar de mim? Só que hoje, para quem tem coragem, é que realmente abre essas portas, né? Onde você sai da sua zona de conforto. A internet é sair dessa zona de conforto. Porque quando você pega o celular e se grava, você vai estar lá com todos os seus desafios. Até seus desafios que me falaram na infância. Teu nariz é feio. E aí tem um excesso de plástica de nariz no Brasil. Tá ficando velha, excesso de botox. E nada contra quem faz. Mas, na verdade, é uma criação de uma falta de autoestima. E a gente precisa estar se tratando muito por dentro, né? Justamente para colocar nossa voz no mundo e não sucumbir, novamente, a esses comentários que são muito pesados. Muito pesado. Mas isso é um projeto. Isso é um projeto político, entendeu? Que é para literalmente acabar com as mulheres. Porque se elas ficam no raso, entendeu? A aparência não aprofunda, e é aquilo. Se a gente está perdendo tempo se preocupando com a aparência, fazendo cabelo, a gente está deixando de atuar no que realmente é preciso, de lutar pelos nossos direitos. Não que não seja importante, né? Eu adoro. Eu também. Eu adoro. Vou dizer pra vocês a minha Você experiência. não pode, inclusive, ser feminina e se feminista, vestir né? É outra coisa que a gente estava falando, né? Dá licença, Mas eu também quero ter o direito de não precisar me empetecar e me Exatamente. maquiar e me montar inteira. A questão é a minha vontade ser respeitada. Exato. Eu vou dizer pra vocês, esse o ponto. Te interrompendo, amiga, olha só o que aconteceu comigo na internet. Eu comecei como influenciadora de moda, a internet era aquilo, né? 2010, gente. Aí veio a pandemia, eu me ressignifiquei e fiz o projeto. Mudei completamente, fiz um rebrand. E uma das principais críticas das mulheres é que eu era fútil, porque eu era blogueirinha de moda, que nossa, tudo que vocês imaginam. E dentro dessa objeção, que eu era super criticada, eu fiz uma limonada, literalmente. Porque eu falei, já que me reconhecem por isso, eu comecei a mostrar a Amazônia uma roupa de açaí muito legal, sabe? Eu fiz roupa de meriti, eu acho que são sementes daqui, né? Uhum. E então eu comecei a utilizar a moda para a maior crítica que eu tinha. Eram haters muito pesados, porque eu não podia ser uma ativista feminina me arrumando.
Eu falava, mas aí que eu vou me arrumar, aí Claro. eu não vou mostrar, na internet você não pode não ser quem você é, sabe? Isso é um preço muito caro que você paga. Eu vejo Sim. que às vezes as mulheres têm aquela dress code que, já que eu sou desrespeitada, eu preciso ter aquela coisa séria, sabe? Na verdade, a internet é conexão, você tem que ser quem você é. E se você é Exato. uma personagem, Eu não vai concordo. funcionar, É não vai verdade. funcionar. E eu sou essa pessoa. Olha, E segue, sabe? Eu tenho uma dor de internet. Sim. Aproveitando que a Dina tá aqui, eu sou muito comunicadora, né? Eu falo muito. Mas assim, eu sempre fui muito travada para poder falar em público com medo do julgamento. Ah, ela vai falar, ela falou, nossa, ela é burra. Olha o tanto de besteira que ela falou. E isso me travou até 2022. Não acredito. Eu me lembro que a apresentação do meu TCC, eu só deixei a minha família, eu fiz todo mundo prometer que não ia. E assim, muito travada. E 2022, quando eu entrei no sistema OAB, eu assumi a comissão numa subseção e eu falei, caramba, agora eu vou ter que falar. Então, a partir de 2022, eu comecei a falar. E no meu Instagram, eu falei, eu sou super informal, super. E aí eu falei, nossa, eu vou falar como de direito? Coloquei a princípio pitadas de direito para tirar o formalismo. E comecei a fazer assim, só que eu não gravava vídeo, com medo, né, do tribunal social, que é outra coisa. Exato. Sim, Né? existe. Justo, muito. Eu te sigo desde essa época de 2010, então eu acompanho. Eu também. E aí, assim, quando eu falei assim, quer saber? Tem tanta gente aí, tanta besteira. A gente que tá fazendo aí, tá Verdade. estudando. Aí eu fui ver pra cada post, pra cada Reels que a gente faz, um vídeo, a gente estuda tanto, sabe? Estuda tão fora, né? Pra poder trazer um conteúdo, né? Um conteúdo de relevância. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer desse jeito que eu tô. Desse jeito que eu tô. Aí algumas vezes que eu gravo, não tô todo o tempo empiriquitada. Eu tô ali, aconteceu alguma coisa num caso, né? Mas é E aí ótimo vou não, falar, ai, Tharita, não grava assim, tu tá tão feia. não. Eu digo, gente, mas eu tenho que compartilhar com vocês, porque O conteúdo é aqui, mais importante. isso, entendeu? E aí a gente ainda fica nisso de ser julgada pela nossa aparência. Ai, tu é tão bonita, mas a tua olheira tava As próprias horrível, mulheres, o né? teu cabelo tava... Te organiza. Aí eu digo, mana, mas às vezes não dá pra se organizar, porque tem que ser naquela hora. Acabei de sair de uma audiência. A Marina estava falando do negócio do feminicídio, eu tenho um caso delicadíssimo, que eu tenho 3 crianças que são órfãs do feminicídio, né? Então, a avó hoje cuida dessas crianças e, assim, a dor deles é a dor que eu sinto na minha carne. Cada processo, eu atuo na área das famílias, cada processo, cada desespero de uma guarda que tá ali, assim, no fio por causa de uma alienação parental que querem imputar, é uma coisa que a gente sofre junto, né? Porque, assim, todo o sistema que a gente está inserida para moer mulheres de todas as áreas, né? Tu na tua área, tu é todo tempo julgada como fútil, né? É rasa, olha isso, só aparência, querem se aparecer. Né? Então, Então, eu assim, falo que a gente tem que ser. A minha avó sempre dizia que eu era muito parecida. E eu acho que esse meu jeito me fez chegar onde eu tô. Claro! Porque eu falava, gente, mas eu quero aparecer mesmo. Claro. Qual é o problema? Sabe? Justo. Então eu acho que esse meu jeito, eu falava. E aí, mas eu percebi ao longo do caminho que é justamente isso, as pessoas se paralisavam, a maioria das pessoas. Mas é Muito. porque E pra mim era muito comum, sabe? a mulher aparecida Verdade. é a mulher que tem um comportamento inadequado. Inadequado, Foi criada é pra muito vida apresentada, privada. não a cabe mulher nas tem que caixinhas, sentar né? Pernas fechadas, ela tá eu fora fui da essa caixinha. menina, sabe? Não é uma bela recatadora. Não. Gente, olha, a troca tá muito boa e agora chegou o momento favorito aqui desse programa, que é vocês compartilharem com o nosso público dicas de conteúdos que vocês consomem ou gostariam de deixar como uma recomendação para quem quer seguir nessa reflexão e aprender um pouquinho mais do que a gente está falando aqui. Renata. Eu tenho um livro. Eu tenho um livro que foi um livro transformador. Aquele livro, de fato, mudou a minha vida. E eu passei a dar, inclusive, ele de presente, principalmente para mulheres mais experientes, mais vividas, porque quando você começa a ler, você entende essa estrutura, você entende porque tudo acontece assim. O nome desse livro é O Ponto Zero da Revolução, da Sylvia Friedrich. Então, quem puder comprar, adquirir um exemplar para ler, é de mudar vidas. É muito bom. Muito bom. Tharita. Gente, acho que o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, leia assim,
Gente, a partir do momento, Sim, lente, né? lente de gênero é pra tudo, pra vida, pra tudo. Leiam tudo isso, mas assim, tem um arroba, é de uma menina, não vou saber o nome dela, porque enfim, não tem, chama Estude Como Uma Menina. Ela é daqui. Ela é daqui. Ela é maravilhosa e ela começou legal. bem pequenininha. Ela é muito E boa. ela coloca um conteúdo assim de fatos históricos, de histórias da Revolução e Ela tudo é mais. maravilhosa. Muito bacana. A menina assim capacitadíssima. Hoje ela tá até em Brasília, acho que tá estudando na UNB. Ela é maravilhosa. Ela começou menininha. Ela começou, acho que com Sabe? menos de 10 anos. Isso, estude Ai, como uma gente. menina maravilhosa. Já vou Sigam seguir. aí, Já vou sigam que seguir. ela é Boa maravilhosa. dica. A Dina, minha dica é seguir, né? Mulheres Fortes do Norte, por favor. Claro. É um projeto que a gente realmente capacita, muda realidades. É um propósito muito incrível, mas a minha dica real mesmo. Eu vim do Rio de Janeiro agora e fui assistir o musical da Fafá de Belém. Se eu te falar, mano, que eu chorei do início ao fim, eu até me arrepio, porque ela narra a história da mulher nortista. E eu já soube que ela vai vir pra cá passar uma temporada. Legal. que legal. Então, é um musical que narra essas xenofobias, mas de uma forma como ela abriu mata. Então, a gente tem muito esse costume de, às vezes, só parabenizar pessoas de fora. E a Fafá de Belém, pra mim, é uma inspiração. Eu acho que quem sabe a história dela, né, toda a jornada, e esse musical, gente, é tão incrível. Fala da nossa cultura, da nossa realidade, um pouquinho de cada da nossa casa. Contando a história dela, ela conta a nossa. E eu Verdade. chorei muito, então eu já soube que vai passar agora esse primeiro semestre, então vão assistir esse Guilherme Belém, viu? Muito bom, muito bom. Muito Boa bom. dica. Mariana, o que, que você Maravilha. manda pra gente? Bom, eu vou puxar a sardinha para minha escola, né? A Escola Brasileira de Direito das Mulheres. Nós estamos aí desde 2020 ofertando cursos, capacitações, pós-graduações. A gente tem uma área de associadas, né, Rê? Muito maravilhosa, que a gente compartilha muitos conteúdos para dar respaldo para a advocacia que quer atuar com perspectiva de gênero. Temos os cursos de protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. E agora a Dina não vai ter que vir para a escola também, Digital, né? né? Entendeu? Para posicionamento digital para as advogadas, para as mulheres todas. Então, é isso. Sigam lá a nossa escola, @Escola Direitos das Mulheres. E que lá vocês também vão encontrar várias mulheres incríveis também, de norte ao sul do país, que tem muito conhecimento para compartilhar. Muitas professoras, assim, gente, eu olho as professoras e eu falo, não tem condição. Graças a Deus que eu estudo com ela, que bom que a gente está ali compartilhando conhecimentos e a gente aprendendo cada dia mais, né? E é isso. Eu Tirando um agradeço pouco dessa solidão, né? dessa solidão, exatamente. Porque quando eu Deixa iniciei, eu fazer uma outra parte. sim, Você falou da rivalidade feminina, que é algo que nos é imposto, né? Sim. Não é uma construção social, isso é uma imposição. E É o uma que a gente lógica percebe no dia a dia é que essa rivalidade ela impede muito o avançar da luta, porque dia a dia nós percebemos que mulheres salvam mulheres. Chega a me arrepia. Mulheres salvam mulheres. E mulheres juntas são a verdadeira revolução. Então, ainda quem está nessa ideia retrógrada de rivalizar, chama a coleguinha, dá a mão e segue junto na luta, porque assim a gente vai revolucionar esse país. É aquela Exato. coisa, né? Mulheres quando se juntam são que nem água, só crescem. cresce. Exato. Essa fala é necessária, gente. Eu quero deixar minha dica, que é uma série que vale o hype, chamada All Her Fault. Minissérie, 8 episódios, não vai ter segunda temporada. Onde está passando, presidente? Passa no Prime, Amazon Prime. E assim, gente, aquilo que a gente não consegue descrever da maternidade, que permeia a relação marido-mulher, pai, mãe muito e criança, no silêncio da cena, ela narra. Não tem uma mãe que não vá se identificar. E ela tem uma virada aí, que eu não posso dar spoiler. Claro Então, que assim, vale muito hype, assistam e me digam depois. Vamos. Todos assistindo. Agora a gente já tá se encaminhando pro final. Já! Ah, que pena. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Dina, Mariana, Renata, Tharita, a casa aqui tá sempre aberta. Obrigada por essa troca. Eu espero que com essas nossas falas a gente possa levar a reflexão de outras mulheres e homens também, né? Que a gente tem que trazer eles para essa conversa. Não existe combate aos homens, é isso que a gente precisa entender. Outro dia eu estava ouvindo uma frase muito utilizada que é porque as mulheres odeiam os homens, as mulheres agora odeiam os homens. E eu li uma frase que eu cheguei a rir, que é: nós só queremos igualdade, sorte de vocês que não queremos revanche.
sorte de Muito. vocês. Nós só queremos isso, a igualdade. é isso. O feminismo que tanto demonizam, o feminismo é sinônimo de igualdade. Sim. Feminismo não é o antônimo de machismo. O antônimo de machismo é o feminismo, é uma outra coisa. O feminismo é sinônimo de igualdade, uma igualdade material, substancial para as nossas mulheres e meninas no mundo inteiro, porque isso é um problema estrutural e que está no mundo inteiro. Eu diria que o próximo passo para a gente conseguir fazer essa virada é trazer todas as pessoas da sociedade para discutir isso. Isso é importantíssimo, somos aliados, precisamos nos dar as mãos, E o né? papel da Enquanto OAB é muito sociedade, importante enquanto com isso sociedade. também, né? Então você, coleguinha que está nos assistindo, nos ouvindo, manda esse conteúdo para o seu irmão, para o seu pai, mesmo que ele não vá ouvir, manda para o seu marido, depois pergunta, e aí, achou o que da fala da fulana de tal? Ah, não assistiu? Escuta lá para a gente conversar. Parar Foi com isso, assim? né, que é o papo Sim. É assim que eu vou converter Sim. nos meus. É. Gente, obrigada, viu? Muito obrigada. Espero que a gente possa Obrigada. estar junto em outros Obrigada. projetos. E você que ficou aí com a gente, muito obrigada pela sua audiência. Até o próximo Papo de Ordem.